Hebreus capítulo 4, nós vamos ler o versículo 1. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no descanso, no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, louvamos o seu nome por esta palavra. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos faça compreender a sua palavra, que a nossa mente e o nosso coração seja edificado pelo Senhor. Espírito Santo, nós não temos como compreender todas as coisas, então traga clareza e nos faça viver a tua palavra hoje e sempre. Te pedimos a Deus no nome de Jesus. Amém. Igreja, pode sentar, por favor. Meus irmãos, usarei a palavra que o pastor William usa, tentarei ser sucinto nas minhas colocações nesta manhã, fazendo a exposição do capítulo 4, do 1 ao 13. Sabendo que o texto ele é muito rico e podemos aqui tirar bastante informação para aplicação sobre a igreja, e também mostrar ao povo de Deus a importância de lutarmos, continuarmos firmes e dedicados à obra de Cristo, para podermos entrar nesse descanso que a palavra de Deus vai nos mostrar. Não há tempo suficiente para fazer uma exposição de um texto tão magnífico como esse. Ontem foi um daqueles dias que
a gente tem que pegar o telefone e fazer ligações para um, para o outro, para tirarmos algumas dúvidas a respeito do texto, porque o texto é muito complicado, né? Apesar do texto parecer ser claro em alguns pontos, em outros pontos ele traz uma complicação que nós precisamos ouvir também o que outros expositores, teólogos falam sobre o mesmo assunto. Ontem mesmo falei bastante com o pastor William, falei com o pastor Alex sobre esse tema, e a gente ficou ali tentando não debater, mas que nós concordamos praticamente em tudo, mas tentar fazer alinhar as pontas do capítulo para conseguirmos ter um entendimento mais claro do que o autor ele está tentando nos mostrar nesses pontos aqui. Então, o que nós queremos fazer nesta manhã, fazendo a aplicação dessa palavra, é nos dedicarmos principalmente ao descanso. Eu não vou entrar nas questões profundas da escatologia que o autor dos Hebreus muitas das vezes traz, porque eu acho que é um assunto que pode ficar reservado para a sala de aula, onde você tem a oportunidade de tirar as suas dúvidas. Pastor William já deu essa matéria aqui na Escola do Silêncio, livro dos Hebreus, e quem esteve presente sabe muito bem. Eu não tive condições de falar sobre esse assunto no domingo passado, porque senão nós teríamos que ter mais de 2 horas de culto para falarmos de tudo. Então, hoje o que eu vou fazer com vocês é o seguinte: eu vou me dedicar especialmente à questão do descanso. O autor, nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 3, ele vai seguir uma linha de raciocínio voltada mais para fé e obediência e perseverança. Então, ele traz uma exortação no capítulo 3 para chamar o povo a viver uma vida de acordo com o que Deus requer dele, dando o exemplo de Moisés, mostrando a punição que veio sobre o povo naquele período de rebeldia contra Deus e murmuração contra Deus no deserto, onde os seus cadáveres caíram naquela peregrinação de 38 anos e eles não puderam entrar na terra de Canaã. Nesse capítulo, agora o capítulo 4, o autor ele vai colocar diante dos hebreus os mesmos deveres, praticamente. Só que ele vai trazer não é uma conotação, mas ele traz um exemplo também de como os judeus, eles viviam lá na antiga aliança. Eu vou falar os hebreus aqui, para ficar mais claro, porque o livro dos Hebreus também fala para judeus também. Então, os hebreus, eles tinham um comportamento diante dos mandamentos de Deus, diante das promessas de Deus, que era um comportamento de obedecer. Eles tinham o dever de obedecer e realizar, diante das suas lideranças, o que Deus estabelecia para eles viverem uma vida abençoada numa terra que havia sido prometida para Abraão. E a palavra de Deus nos mostra que os hebreus daquela época, o povo de Deus, eles tiveram muitas dificuldades para fazerem exatamente como Deus havia ordenado. E como que isso foi dado a eles? Através da palavra de Deus. A mesma palavra que foi falada aos hebreus agora, é isso que o autor vai mostrar, é a mesma palavra que foi dada aos judeus, ou os hebreus, ou o povo de Deus da antiga aliança. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, Atos 7:38, Estevão, ele está ali no seu sermão, falando com aquela liderança religiosa. Estevão diz que o próprio Deus, por intermédio de anjos, ele entrega a lei a Moisés no Monte Sinai, e através desses mandamentos, o povo de Deus deveria obedecer o que Deus estava propondo para eles.
Então, as boas novas que o autor começa a apresentar aqui no versículo 1 e no versículo 2, ela não é uma pregação diferente, é a mesma mensagem, porém, é uma mensagem mais clara, porque no Antigo Testamento, eles ouviam a pregação das boas novas, eles ouviam a pregação de Deus, a palavra de Deus, mas eles tinham uma compreensão limitada acerca das coisas, porque não foi esclarecido a eles de uma maneira total. Eles não viveram a totalidade, por isso que nós chamamos de sombra. O Antigo Testamento é sombra das coisas que haviam de acontecer, apontando sempre para um tempo futuro. Então, quando você lê o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 4, o autor já inicia mostrando para os hebreus que a mensagem que foi pregada antigamente também está sendo pregada agora. Também foi pregada para eles. Versículo 1 e versículo 2, vamos ler aqui. Versículo 1 e 2 diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, as boas novas que eles ouviram de libertação, do amor de Deus sobre Israel, a mensagem que eles ouviram no Sinai, elas foram dadas a eles, e repito, porém não tão claramente quanto a salvação agora anunciada pelo Senhor Jesus. Porém, se eles tivessem dado crédito à mensagem que Moisés entregou para eles, que é a palavra de Deus, se eles tivessem recebido essa mensagem com fé e guardado essa mensagem no coração, essa mesma mensagem iria introduzi-los no descanso de Deus prometido para Abraão, para Isaque e para Jacó. Se eles tivessem ouvido a palavra e a palavra tivesse gerado fé no seu coração, eles estariam indo de uma condição de prisioneiros, porque agora, na verdade, eles não estão mais prisioneiros, mas eles entrariam numa condição muito melhor ainda do que Deus está apresentando para eles, porque eles estão em uma outra etapa da sua peregrinação. Eles agora não são mais prisioneiros nas mãos de Faraó. A promessa se cumpre sobre eles, eles saem da condição de prisioneiros. Eles atravessam o Mar Vermelho, eles estão indo em direção àquilo que Deus já havia falado. O que eles precisavam fazer quando receberam a mensagem do Sinai? Eles precisavam receber a mensagem com fé, guardar essa mensagem no seu coração e não duvidarem daquilo que Deus estava falando com eles, a ponto de levarem para o seu coração rebeldia, incredulidade, insubmissão. Se tornaram homens que sentiam desejo de retornarem para a terra do Egito, voltarem para trás, deixando tudo quanto Deus havia feito para com eles. Então o autor dos Hebreus está dizendo que eles ouviram a mensagem, mas a mensagem não é acompanhada de fé. E nós sabemos que a falta de fé é um problema para toda aquela pessoa que diz que Cristo é o seu Senhor. A falta de fé vai implicar diretamente na crença, porque nós cremos através da fé, que Deus existe e que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós cremos por intermédio da fé que Cristo virá nos buscar e vai nos tirar daqui. Então, se eu ouço a palavra de Deus e aquilo que eu estou ouvindo não gera no meu coração fé, eu me torno diretamente um homem incrédulo, porque a fé vai me levar à obediência. A fé, ela vai me levar à fidelidade. A fé, ela vai me condicionar a ser um cristão que espera em Deus o cumprimento de tudo quanto Ele falou.
Então, quando o autor diz que o que provoca no coração daquele povo lá atrás, que não entraram na terra, e aqui, vou deixar para falar disso mais para frente, na terra Canaã, o que fez que eles não entrassem naquela terra Canaã, primeiramente falando, foi o fato deles ouvirem a palavra e não ter gerado fé no coração deles a ponto de eles se tornarem homens incrédulos. Então a incredulidade é um problema muito grande para qualquer pessoa, porque somente a fé, ela vai abrir o caminho para o descanso. Se você não tiver fé, você não vai chegar ao descanso nunca. Então não existe obra que possa me levar ao descanso pessoal. Eu, através dos meus esforços, eu não posso me livrar do juízo que está predito por Deus que vai cair sobre todos os homens. Eu só posso ser livre desse juízo por intermédio da fé. Eu só posso entrar no descanso de Deus por intermédio da fé. Essa é uma teologia muito complicada, quando os homens atribuem obra e apontam para aquilo que fazem e condicionam o descanso de Deus àquilo que os homens realizam. Eles condicionam: eu vou entrar no descanso por aquilo que eu realizei. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é por intermédio da fé que nós cremos em Deus, e ela é um dom de Deus, para que através disso possamos entrar no descanso de Deus e a glória e a honra ser unicamente de uma única pessoa, somente de Deus. Então, quando você olha para o pensamento católico, por exemplo, quando eles orientam a família a fazerem missa de sétimo dia a favor daquele indivíduo que morreu, porque acreditam que aquela alma ela precisa ser purgada, né? Ou aquele período de purgação, para que aquela alma ela seja livre de todas as suas penitências, etc., e possa sair daquele lugar e ir para um lugar de descanso, encontrar descanso para a sua alma. Não existe nada que o homem possa fazer para desfrutar desse descanso, se nós não ouvirmos o Evangelho, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós não dermos crédito para a palavra de Deus, nós não vamos ter como desfrutar do que Deus prometeu, porque a obra é dele, e tudo está condicionado àquilo que ele faz. Então o próprio autor, que é Cristo, é o próprio que gera fé no coração dos seus ouvintes. Então a fé não é um produto do ser humano, a fé é um dom de Deus. Para quê? Para você acreditar naquilo que ele fala, para você se manter firme naquilo que ele ordena, para você não se tornar uma mulher e um homem incrédulo em momento algum da sua vida. Eu até falei com o pastor William até citou isso para mim, que se nós não tomarmos cuidado para falarmos sobre o livro de Hebreus, nós vamos acabar pregando sobre um livro meritório, apontando para o homem. Porque o livro de Hebreus, se você não dedicar tempo para pregar, a ler e ter cuidado, ele vai apontar muito para méritos. Não que o autor aponta para méritos dos homens, mas algumas pessoas acabam extraindo alguns textos para si, para colocar louvor sobre a vida dos homens, e não é uma verdade. A obra é completa de Deus. Então o versículo 1 e o versículo 2 aqui, que nós acabamos de ler, o autor está convidando os hebreus a tomarem cuidado, a serem vigilantes, para não tropeçarem, para não abandonarem a palavra de Deus e a fé depositada no Senhor Jesus, no evangelho que eles ouviram, na pregação que eles ouviram, e acabar caindo como os outros também caíram e não entraram em Canaã.
Então vocês precisam ouvir a pregação. Amém, igreja? Alguém está me ouvindo? E não só ouvi-la, vocês precisam perseverar. Vocês precisam manter-se firmes na palavra de Deus. Vocês precisam guardar a palavra no coração de vocês e ficar o tempo inteiro atentos, porque a nós, diz ele, o autor, a eles foi dado também a mesma palavra, e não só a palavra, uma promessa. O texto diz no versículo 1, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então não vai bastar você chegar num culto, ou você falar que você crê em Deus, que Deus é o seu Salvador, se o seu comportamento ele está desassociado daquilo que você escuta. Porque se você escuta a pregação da palavra, e você é um cristão salvo, automaticamente, em fé, você vai procurar viver aquela mensagem. Não é fora de fé, é em fé. Ninguém tem condições de viver a palavra de Deus sem a fé. Não dá. Sozinho você não tem condições de aplicar um tio ou um J, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Não há força, não há estrutura. Então, qual é o conselho do autor aos hebreus aqui para aquele povo? Sejam vigilantes, estejam atentos, tenham temor, para vocês não falharem, para que vocês não fiquem fora do descanso. E o versículo de número 3 aqui, vamos ler o versículo 3 de Hebreus, diz o seguinte: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Você observa que ele fala, nós, porém, que cremos. Fé é crença. Amém, igreja? Fé é crença. E aí ele fala, nós, ele poderia falar assim, vós. Você vê que gera uma amplitude aqui, que consegue até nos alcançar. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aqui o autor ele vai sustentar sua exortação dizendo que o descanso do qual o salmista fala, lá no Salmo 95, e que ele agora está exortando a esse povo a tentarem alcançar, ainda está por vir. Ele está dizendo, nós que cremos, entramos no descanso. É aquele famoso o sim ainda não. Porque o descanso de Deus, para a igreja, ele já iniciou, para nós que estamos aqui. Esse descanso, ele ainda não é pleno, mas ele já se iniciou. O reverendo Augusto de Nicodemos diz em um dos seus livros, que a igreja, ela desfruta de um descanso que ainda não é pleno. Por quê? Quando nós saímos das mãos de Satanás, quando nós saímos do mundo, nós recebemos na pessoa de Jesus descanso para muitas aflições que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor. Quando nós estávamos longe de Cristo, abandonados neste mundo, não havia descanso para a nossa alma. Quando você lê o Antigo Testamento, o Antigo Testamento faz uma promessa onde Cristo, ele é prometido ao povo como um meio e estado de descanso.
Quando você lê Isaías 61, por exemplo, Isaías 61, versículo 1, mostra Cristo como aquele que viria para consolar aqueles que choram, a ser aquele que trocaria a veste de luto por veste de alegria, aquele que tiraria a coroa de cinza, aquele que tiraria e enxugaria as lágrimas dos olhos. Cristo é o início de um descanso que nenhum homem poderia condicionar para outra pessoa. Ninguém poderia dar esse descanso que somente uma pessoa pode dar, que é a pessoa de Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, vamos abrir aqui, por favor, Mateus capítulo 11, o próprio Jesus, ele vai falar sobre si, com aquelas pessoas que se encontravam em situações de julgo, peso, e ele diz no capítulo 11, no versículo de número 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o que, igreja? Para a vossa alma. Veja que o próprio Senhor Jesus, ele promete um descanso para a alma de todas aquelas pessoas que vão até ele. A vinda de Jesus é para trazer de fato um descanso prometido, que nós vamos falar já também. Um descanso que somente Deus pode conceder, através de uma pessoa. Quando Cristo se manifesta, ele faz com que o peso do pecado ele seja removido, porque ele carrega os nossos pecados. Quando Cristo se manifesta, ele faz com que o jugo da morte saia dos nossos ombros, porque ele venceu a morte. Quando Cristo se manifesta, ele faz com que o homem que crê nele seja justificado. Ele saia da condição de condenado para absolvido. E ele agora não tem Deus como seu inimigo, Deus agora é o seu Senhor e o seu Pai, por intermédio de Cristo. Então os homens viviam debaixo de um sofrimento, de uma angústia, que eles não poderiam sair. Eles não poderiam ser livres, só que hoje aqui, estando aqui, nesta terra, nesse ambiente, nós ainda desfrutamos de angústia. Porque não é pleno ainda. Porque nós ainda não estamos desfrutando totalmente desse descanso. Mas nós temos fragmentos do que será. Quer ver uma coisa? Já viu quando você está muito angustiado? Muito angustiado. E você dobra o seu joelho para orar. E você ora. E parece que vem um refrigério para a sua alma. Você fala, amém, eu estou me sentindo, orei e Deus, Ele me confortou. Mas isso não quer dizer que na próxima semana você não vai passar por uma angústia parecida. E aí nós corremos de novo para onde? Para orar. E ali nós falamos com Deus. Então, vai chegar um dia e uma hora que esse alívio, que esse refrigério, ele vai ser pleno. Que esse descanso vai ser total em todo o nosso ser. Então, o que o autor está mostrando para esse povo é: nós que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Se eu creio, não é que eu estarei, eu já estou nesse descanso. Eu só não vivo e não vivo. Vê como é que é complicado? O já e ainda não? Eu já vivo e ao mesmo tempo não.
Então eu estou aqui lutando, nós estamos aqui lutando, nos esforçando, por isso que o autor aos Hebreus, ele é tão maciço ao falar, fiquem atentos, fiquem firmes, porque se nós já estamos em Cristo e cremos que Ele é o nosso Senhor, meus irmãos, se nós conseguimos, deixa eu só colocar um ponto aqui, se é gostoso sentir refrigério da parte do Senhor, você imagina o que é a plenitude disso, gente? Se é magnífico sentir a paz de Deus invadindo o nosso coração, você imagina o que é estar com Cristo em paz, em plena paz total, sem ter uma fagulha de inquietação. Às vezes, nós estamos num culto e às vezes estamos inquietos por muitas coisas. E eu falo isso também por mim, tá, gente? Porque eu também tenho muitas inquietações. Mas qual era o certo? Nós estávamos no culto com a nossa mente 100% para onde? Louvar, adorar, ouvir a palavra, centrado no que está sendo pregado, prestando atenção no pregador, mas nós temos muitas inquietações. A gente já vem para o culto cheio de coisa para resolver, porque assim, nós não conseguimos desligar o disjuntor das dívidas. Eu vou para o culto, eu vou desligar o disjuntor da dívida, o divisor da briga do meu marido, do meu filho que briga, eu não consigo desligar, fica tudo ligado ali, sabe? E aí nós estamos no momento ouvindo a palavra, aí automaticamente uma coisa vai ligando a outra, aí o pastor fala uma palavra aqui que te lembra, puxa, aquele problema, isso, aquilo, meu Deus, aquele não sei o que, meu Deus, e vai ligando, e a gente acaba ficando inquieto. Agora você pense, de estarmos num descanso, aonde Deus vai falar conosco, e a única coisa que vai nos prender é a voz dele, que não vai ter nada que vai poder nos distrair, ou roubar aquele nada, não vai ter nada. Então o que o autor está falando aqui no versículo 3, se você crê, nós que cremos, então nós devemos ficar firmes, e continuarmos até o fim. Versículo 4, 5 e 6, vamos ler. Porque em certo lugar assim diz, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. Ou seja, o autor sempre está fazendo esse paralelo, ele está apontando lá para o Antigo Testamento, mostrando, olha, eles lá não entraram no descanso porque eles foram desobedientes. Sabe o mesmo evangelho que vocês estão ouvindo agora? A mesma mensagem, ele cita novamente o que ele fala no versículo 1 e 2 em cima. Sabe o mesmo evangelho, a mesma mensagem que vocês estão ouvindo agora? Eles também ouviram. O problema deles lá é que eles ouviram e eles foram incrédulos. Eles não perseveraram. Esse é o problema deles. A incredulidade do coração. A dificuldade deles é isso aqui. Aí ele aponta para os hebreus, olha, nós não podemos ser assim. Existe um descanso. E aí ele começa a mostrar qual descanso está proposto para os hebreus. Ele vai começar a abrir um leque muito grande para mostrar que o descanso que está preparado não é o descanso daquela terra Canaã. O descanso real para essa geração que aqui está, e que conhece muito bem a história do passado, a luta do povo em direção a Canaã, onde o povo iria ficar. Eles sabem das lutas, o autor só usa o paralelo, é como se ele está pegando a questão é uma exegese mesmo aqui, ele faz essa comparação para mostrar a importância
importância do posicionamento do povo diante dessa terra prometida, como que o povo deve se posicionar, e que agora, aquilo que foi prometido lá no passado, para os seus ascendentes, né? Para aqueles que vieram antes deles, o que foi prometido para eles, já aconteceu naquele período para eles, que é a entrada na terra de Canaã, mas não é o fim da promessa da terra. Que não há um fim a ponto de dizer, e encerrou, não existe mais uma promessa sobre terra, não. O autor vai dizer, não, a promessa está de pé, porque a promessa plena ainda não se cumpriu, ela ainda não aconteceu, ela ainda vai acontecer, por isso que ele cita o Salmo 95, porque o salmista fala sobre isso. Ele agora continua a sua narrativa, mostrando que Deus, o nosso Deus, aí ele cita Salmos 2, né? Ele fez a terra, criou todas as coisas em 7 dias. E após essa criação, depois de Deus ter criado todas as coisas, todas as suas obras, Deus descansou. Isso aqui deu uma dor de cabeça. Porque nós confundimos o descanso de Deus com o descanso do povo de Deus. Nós achamos que Deus, ele precisa descansar. Quando a pessoa lê Gênesis, ela pensa, Deus trabalhou a beça, 6 dias de trabalho e Deus cansou. Deus não cansa. Deus não se afadiga. Deus, ele é um ser que ele é pleno em tudo. Não há nada que o limite. Por isso que quando você lê Gênesis 2 e você encontra a palavra que Deus descansou, que houve descanso da parte de Deus, ali é como se Deus estivesse cessando, cessou, ou seja, Deus cessou o seu trabalho de criação e desfrutou da obra que realizou. É como se Deus estivesse se deleitando daquilo que fez, daquilo que realizou. Não descansar, é deleitar-se do que fez, cessou o que estava realizando e deleitou-se daquilo que fez. Então, o céu, como Isaías 66 vai dizer, que o lugar de descanso de Deus não está vinculado após a criação, mas o lugar de descanso de Deus é onde Deus está. É onde Deus habita desde toda a eternidade. É onde Deus vive antes que todas as coisas pudessem existir. Aonde Deus está? Porque se Deus precisasse criar alguma coisa, ou se os homens pudessem criar alguma coisa para Deus descansar, ele não seria Deus. Um Deus que precisa de descanso, por isso que ele é Deus. O fato dele não precisar descansar. Se você já assistiu filmes de mitologia grega, você vai ver que até o próprio Zeus precisava descansar. Você vê que até o próprio Hades precisava descansar. Porque ele se afadigava dos embates, das lutas e das batalhas que eles enfrentavam. Mas Deus não é assim. Deus é criador. Ele é Senhor de tudo e de todos. Leia comigo aqui, por favor, Isaías 66, por gentileza. Isaías, ele mostra o lugar da habitação de Deus. Isaías 66, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? Deus está perguntando. E qual é o lugar do meu o quê? Qual é o lugar do meu descanso? Onde é o lugar do meu repouso? Então, nós não podemos atribuir
que o lugar que Deus está prometendo aqui a princípio para o povo lá no Antigo Testamento é esse descanso de Deus, de Gênesis 2. O descanso que Deus promete para o povo no Antigo Testamento é Canaã. É um descanso com pontos geográficos. É um descanso onde a geografia nos responde. É só você ler, por favor, Salmos 132. Salmos 132, vamos abrir aqui. Porque Deus ele vai prometer ao povo um lugar que eles estariam instalados, um lugar onde eles permaneceriam, um lugar onde eles estariam louvando e engrandecendo o nome do Senhor, ou seja, a sua terra, o seu habitar. Salmos 132. Salmo 132, nós vamos ler o versículo 13 e 14. É o próprio Deus falando aqui conosco. Pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu-a pôr por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Veja que Deus está falando que aquele é o lugar aonde o povo dele, aonde ele estaria com o seu povo. Sião, Jerusalém, Israel é o lugar da habitação do povo nas questões geográficas. É ali que o povo estaria instalado, estabelecido. Agora, quando você lê Gênesis 2, nós temos duas situações aqui, que é uma dimensão terreno-celestial. Essa é uma discussão bem legal. Por quê? Porque quando você vai para a soteriologia, e também nós vamos falar sobre escatologia, eu não vou entrar nesse assunto, acredito que é um ponto para a sala de aula, porque leva muito tempo. João diz que ele vê a santa cidade, a nova Jerusalém, ela descer do céu. E quando você olha para a escatologia, você vai estudar essa questão, você vê que a cidade desce do céu para que essa terra onde nós estamos, esse lugar onde nós estamos aqui, ele seja restaurado. Para que essa habitação seja restaurada, ou seja, a visão de descanso, ela ainda não é plena, porque nós temos cumprimentos de promessas ainda a serem manifestados. Então, de ponto geográfico, o povo do Antigo Testamento, eles entraram no descanso. Questões geográficas. É só você ler Josué capítulo 21, só para resolver essa questão geográfica. Josué capítulo 21, por favor. E ponto geográfico, Josué levou o povo para lá. Josué capítulo 21. Por favor, irmãos. Rapidinho. Josué capítulo 21, nós vamos ler o versículo 43 e 45. Olha o que diz Josué. Versículo 43. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara a dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo que é igreja? Ou seja, o que Deus havia falado na questão geográfica de promessa, se cumpre. Só que a promessa não encerra ali. Por quê? Quando nós voltamos para Hebreus, o autor aos Hebreus cita Josué.
Hebreus capítulo 4, versículo de número 7. Diz assim: de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a voz, não endureça o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, o que o autor ele está mostrando? Que os judeus, eles não tinham a esperança de ir para o céu. Os judeus não tinham na antiga aliança. Os judeus tinham uma esperança e uma promessa sobre a terra e sobre a manifestação do Messias prometido. Era nisso que eles pensavam. A visão deles não está ligada diretamente a essa questão espiritual. A promessa que eles têm em mente, a promessa que eles guardam no coração, é uma promessa de Canaã, é uma promessa de terra, é uma promessa do aqui, daquele ambiente. Não foi dada a eles um esclarecer de que o que Deus estava falando era muito maior do que Canaã. É isso que o autor passa como informação para os hebreus, para mostrar para ele que não se encerra em Josué, que existe um descanso superior, que existe um descanso muito melhor, muito mais abrangente para todos nós. O que você precisa entender é o seguinte: aquele povo que entrou em Canaã e foi salvo pela fé, eles também são herdeiros desse descanso que o autor aos Hebreus está falando agora. Eles também são herdeiros desse descanso que eles não conseguiram entender naquele período. Porque para eles não há clareza, mas agora, no período da graça, há clareza de entendimento que existe um descanso pleno. Porque veja bem, eles entraram em Canaã. Amém, igreja? Mesmo lendo o texto de Josué, capítulo 21, se você olhar para Israel hoje, se você olhar para o povo de Deus hoje, eu lhe pergunto, o povo de Deus hoje, o povo de Deus agora, eles estão sem aflição? O que o Hamas fez recentemente com Israel? Quando você olha para Israel, revira e mexe, eles estão sendo o quê? Bombardeados. Revira e mexe, eles estão sendo atacados, violentados, vilipendiados. Deixando claro que ainda existe um descanso ainda muito maior, que começa a ficar claro na pessoa bendita de Jesus. Por isso que sempre que você vai ler, sempre que você estiver aqui lendo junto conosco o livro de Hebreus, você vai enxergar que o autor dos Hebreus coloca a superioridade de Cristo. Ele sempre vai colocando Cristo como sumo sacerdote. Ele sempre vai colocar Cristo como maior do que Moisés. Ele sempre vai colocar Cristo como o Senhor de tudo e de todos. Para mostrar que fora de Cristo ninguém, nenhuma pessoa vai conseguir desfrutar desse descanso maravilhoso. Então, assim como os judeus lá em Israel estão sofrendo esses ataques, nós também aqui sofremos. O povo de Deus sofre. Ah, mas os judeus, muitos não creem no Messias, mas eles são o povo de Deus, que muitos deles serão alcançados. Eu acredito que o Evangelho também vai alcançar esse povo. Não somente ele, mas em todo mundo o Evangelho tem muitas pessoas para alcançar. Porque eu não acredito numa dispensação exclusiva para judeus. Eu não acredito nisso. Eu acredito na questão aliancista. Que nós estamos ligados juntamente com eles, como um único povo de Deus. Que não são dois povos, é um único povo. É um povo só. Que nós pertencemos a um Senhor. Então, hoje, quando você olha para a palavra de Deus, nós temos que, para concluir aqui, entender que nem tudo se cumpriu.
Se você ler o versículo 7, vamos ler 8 e 9. De novo determina certo dia, hoje falado por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureça o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Versículo 9. Portanto, resta o que, igreja? Resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Então, o cumprimento final da promessa está onde? Na consumação de todas as coisas. Ou seja, no descanso de Deus na terra. Quando que isso vai acontecer? Quando aquela visão de João se cumprir. Naquela visão de João se cumprir, aí nós vamos saber o que é o descanso de Deus. Eu, como o pastor William estava me falando ontem, por exemplo, a terra que nós estamos hoje, ela vai ser restaurada. Porque assim, essa foi falada do pastor William. Quando você pega uma rosa, hoje, uma rosa linda, a rosa não tinha espinho. Mas o que fez uma rosa bela a ter espinho foi o pecado. Quando você olha não, tem uma palavra que dá, não é velocidade, não, é ferocidade dos animais, os animais atacarem as pessoas, tudo consequência da queda. Não era assim. Então você consegue, olhe para cá, imaginar a plenitude de descanso que está por se manifestar para o povo de Deus? A plenitude, ela vai pegar todas as áreas que você possa imaginar. Não haverá mortes, dores, sofrimentos, angústia e outras coisas mais. Então, assim como no antigo, e eu encerro aqui, só vou ler o versículo 12, 13, 14 para encerrar, versículo 12, 13. Assim como no Antigo Testamento, Josué, ele vai conduzir o povo até Canaã e levou o povo até Canaã. Porque nós lemos isso aqui, levou. Assim como Josué foi um homem instruído por Deus, Cristo é o que está nos conduzindo até essa Canaã celestial. É isso que o autor está mostrando. Aquele período se cumpriu? Claro que se cumpriu. Você falar que não, eles viveram. Mas não era somente aquilo, é muito mais do que isso. De maneira literal, aconteceu de maneira geográfica, viveram. Mas existe a parte espiritual, que também é literal. Amém, irmãos? Não vai descer? É literal. Não vai ser tudo restaurado? É literal. Agora, qual é o conselho do autor aos hebreus? Perseverar. Não desistir. Ir em frente. Versículo 11, 12 e 13. Porque ele termina com a exortação dizendo: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ele convida, se esforça. Porque esforço é dever de todo crente. Se esforçar não quer dizer que o mérito vai ser teu, mas é dever. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 9, o que o apóstolo Paulo fala no versículo 24 e 25? Que os homens, buscando uma coroa corruptível, eles se esforçam, eles se abstêm, eles se dedicam. Paulo diz que nós estamos correndo atrás de algo que é muito superior. É uma coroa incorruptível. É algo muito maior. E se nós estamos indo atrás de algo muito maior, nós temos que nos empenhar.
nos esforçarmos. Quem vai nos dar essa força é o Espírito Santo. Quem vai nos repreender é o Espírito Santo. Quem vai nos direcionar é o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Como fazemos isso? Orando, lendo, vindo ao culto, sendo repreendidos uns aos outros o tempo inteiro. Então nós, como igreja, precisamos estar atentos para isso, porque ninguém vai conseguir ocultar de Deus o que é verdadeiro ou não. Se não houver fé no seu coração e esforço, você não vai conseguir entrar nesse descanso. Sem fé não vai dar. E aí ele conclui, no verso 12 e 13, dizendo o seguinte: porque a palavra de Deus, ela o quê? Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar. Aqui ele está mostrando o que a palavra de Deus é capaz de fazer. A Bíblia, eu anotei essa frase que eu estava lendo ontem, e aí veio essa frase na minha cabeça. A Bíblia é o único livro que você lê e é lido. É o único. Da mesma maneira que você está lendo a Bíblia está te lendo. Te mostrando claramente quem você é. É uma resposta automática. Assim, puf. Deus, através da palavra, irmãos, para que serve uma espada? Hello, igreja. Espada é só uma arma de ataque? A espada também é uma arma de defesa. Porém, o objetivo da criação da espada primaz é ferir e matar, tirar a vida. O autor diz que a palavra de Deus ela é muito mais afiada do que a espada de 2 fios. Aqui ele está usando 2 tipos de autoridade aqui, tá? Aí você tem que estudar as cartas de Apocalipse que fala disso aqui também. Quando Jesus fala que ele tem uma espada afiada que sai da sua boca, ali representa autoridade, que naquela cidade tinha o procônsul e tem um outro nome também que me falha a memória aqui. Então ele mostra que a palavra de Deus ela tem tanta autoridade, que ela tem tanto poder, que ela consegue chegar num nível tão profundo do nosso coração e nos ler, a ponto de ninguém permanecer enganosamente no meio do povo de Deus. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 4, por favor. E eu concluo aqui. Não. Primeiro aos Coríntios capítulo 4. Versículo 1. Aqui é um conselho para os ministros do altar. É um conselho para os pastores que estão falando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, assim como o autor está escrevendo aos Hebreus. E aqui ele diz no versículo 1: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo,
até que venha o Senhor. E olha o que ele diz: o qual não somente trará a luz, trará a plena luz, as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O apóstolo Paulo diz que o papel do dispenseiro é uma coisa só: seja fiel ao pregar, seja fiel na dispensa, seja fiel ao falar da palavra de Deus, seja fiel. O seu papel é ser fiel. E não se julgue que você já tenha alcançado também a plenitude ou a perfeição, porque há de chegar um dia que o nosso Senhor, o justo juiz, ele virá. E ele vai trazer à luz as coisas ocultas das trevas. E não somente isso, Deus vai expor os desígnios dos nossos corações. Ele vai trazer as intenções dos nossos corações. Ele vai esclarecer que, sabe aquilo que você faz em nome de Deus, mas é para você? Sabe? Aquela obra, aquele serviço que você faz para Deus, mas é para o teu ego. Aquele evangelismo de rua que você sai para entregar o papel, com um sorriso largo na cara, mas o coração murmurando, mas ninguém consegue ver. Deus vai trazer as intenções e os desígnios do nosso coração. A palavra de Deus é mais afiada do que tudo. E nós, como servos de Deus, achamos que o simples fato de estarmos no culto e a nossa vida não ser conhecida pelos pastores da igreja, vai nos dar o direito de entrarmos no descanso de Deus. É como se fosse o pastor que te salvasse. Mas você está enganado, porque o autor aos Hebreus, numa exortação, ele termina falando para aquele povo: olha, a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 fios, ela é apta para discernir as intenções do coração dos homens. Olha, a palavra de Deus é tão poderosa, porque ela vai lá no mais profundo do seu ser, e você vai ter que naquele dia prestar contas com Ele. Portanto, nós que estamos salvos, que já estamos no Senhor e que cremos no Senhor, é isso que Ele está falando, ficamos firmes. Mas ficamos firmes direito. E aguardamos o aparecimento do Filho de Deus sobre o céu. Não vai adiantar estar na igreja com uma aparência bacana de cristão e eu não conseguir te ler, porque eu não tenho essa condição. Nem o pastor William, nem o Diogo, nem o pastor Alex, nenhum irmão nosso aqui, nenhum presbítero Luiz, ninguém aqui tem condições de ler você. Mas Deus lê você. Deus te lê. E se você fizer um julgamento sobre si nessa hora, você sabe que eu estou falando a verdade, e que a palavra está falando a verdade. Que nós queremos entrar num descanso sendo murmuradores e incrédulos, porque a maneira que nós vivemos é uma resposta daquilo que cremos. Vamos ficar em pé.